eu me deparei com esse artigo do Ben Carson, eu recebo o e-mail dele, gosto muito dele. Um portfólio balanceado, né, diversificado, sempre vem com arrependimentos. É um artigo espetacular que eu recebi e, baseado nesse artigo, eu quis fazer essa palestra de hoje, que eu acho um assunto muito interessante, porque o investimento é fácil, a escolha de ativos é fácil, tudo é fácil. O difícil é a nossa parte emocional e o difícil é lidar com o mercado que, por mais que você se afaste, de alguma forma vai chegar em você. Então, a parte psicológica é a parte mais difícil dos investimentos. Todo investimento tem risco, mas o maior risco é não investir. A gente sempre vai ter algum risco, sempre vai ter algum arrependimento, sempre vai ter perdas. Quem não aceita perdas não pode investir. Só que não investir é a maior perda. Então, a gente não vai poder passar por isso e não vai chegar à tranquilidade financeira sem perdas e sem arrependimentos. É algo que a gente vai ter que aprender a lidar. E quanto menos você aprender a lidar com isso, pior. Porque quando você não aguenta a renda variável, e se você não aguenta é melhor ficar de fora, você está abrindo mão de ter um retorno maior no seu patrimônio. Mas para ter esse retorno maior, você vai ter que suportar perdas. Então, quando você fica revoltado com a Cielo, por exemplo, quando você fica revoltado com o preço que a Sabesp vai ser vendida para a Equatorial, você está abrindo mão de ter um patrimônio maior, porque você não suporta perdas. Não suportando perdas, ou você vai sair da renda variável, o que vai diminuir seu retorno, mas é melhor sair se você não aguenta, ou você vai girar, que vai diminuir seu retorno. Então, você vai ter que aprender a perder, vai ter que aprender a lidar com arrependimento, vai ter que aprender a lidar com erros, porque tudo isso vai acontecer. Eu passei metade do meu tempo pensando por que eu tenho tanto dinheiro em ações e metade pensando por que eu tenho tão pouco dinheiro em ações. Jack Bogle da Vanguard, que é uma das empresas grandes de investimento. A gente vai estar sempre nessa situação, né? Agora, nos últimos anos, a gente queria ter 100% em ações, mas teve época que a gente... Por que eu estou com dinheiro em ações? E quando você não aceita que você está sempre perdendo alguma coisa, você vai por 100% em ações. Aí o mercado desaba, você não aguenta e vende tudo no fundo. A diversificação sempre vai ter alguma coisa que você vai perder, alguma coisa que vai estar performando mal naquele tempo, naquele momento, ações que vão estar indo mal, mas outras que vão estar indo de forma espetacular. E para ter essas espetaculares, você tem que ter as outras. E aí a renda fixa vai ficar uma porcaria, mas depois as ações vão ficar uma porcaria, e aí porque eu não tenho dinheiro na renda fixa, sempre alguma coisa vai estar indo mal, se você diversifica. Mas se você não diversifica, vai ter um momento em que tudo vai estar indo mal, e você não vai aguentar. Um portfólio balanceado, diversificado, sempre vem com arrependimento, sempre vem com perdas, sempre vem com um pedaço que está indo mal, sempre vem com uma Cielo da vida, sempre vem com uma Heron da vida que faliu. Então, você fica... Assim, a live passada eu mostrei diversas empresas que eram boas, ficaram ruins, ruins que ficaram boas. Vai estar nessa. Mas, como eu já mostrei diversas vezes a convexidade do mercado de ações, e vale para qualquer investimento, você ganha muito mais no que vai do que você perde no que não vai.
porque a perda tem limite e o ganho não tem limite. Então, para você ter uma NVIDIA, uma VEG, uma Microsoft, uma droga raia, e você ficar nelas e conseguir ganhar mesmo o que tem para ganhar nelas, o teu retorno ser muito grande, o patrimônio aumentar, você está na renda fixa, você está em algumas empresas Cielo da vida, você está em FIIs, que alguns que performam mal, outros bem e tal, e assim vai, né? Então, é um aglomerado de investimentos que somado tem valor. É isso. Aí, eu estou falando muito do arrependimento, né? Então, a gente está nesse momento extraordinário da NVIDIA, em que em 10 anos ela subiu 23.000%. Foi de 50 centavos para R$130. Né? E aí, eu não estou dizendo que eu não sinta isso, não. $1.000 virou $235.000. Em 5 anos, $1.000 virou $20.000. Eu não estou dizendo que eu também não tenha isso, porque você fica assim, porra, eu tinha essa merreca aqui em NVIDIA e virou R$200.000, seja, vamos dizer. Pô, se eu tivesse... botei 1.000 e virou 200 mil. Botei R$1.000, virou R$200.000 há 10 anos atrás. Pô, se eu tivesse botado 10 mil, eu estava com 2 milhões. Sempre veio esse tipo de pensamento. Mas, em primeiro lugar, não sei se estaria, né? Porque isso é muito real, muito falado no Bitcoin, né? Se eu tivesse colocado sei lá o que, eu tava com sei lá o que. Não sei se tava. Porque é muito difícil. É muito difícil você ver R$2.000 virar 2 milhões. Porque não é assim. E Bitcoin, é uma coisa assim, a melhor segurança, assim. Eu não estou dizendo que não tenha segurança, que vai começar coisa ideológica, mas de repente desaba, não sei o quê. Então não é uma coisa assim tranquila. Aí você botou R$2.000, virou 200 mil e você vai ficar quieto? Não, você tira alguma coisa. Aí de 200 mil vira 20 mil. Porra. Então, é muito difícil lidar com isso, principalmente se você não tiver diversificado. Porque se você ainda está diversificado, você consegue deixar quieto. Se você não está, se é todo o seu dinheiro, aí você vê desabar, você não aguenta. Mas vai vir esse sentimento, nós vamos ter esse sentimento de NVIDIA, porque eu não coloquei mais. E isso vai levar a você colocar mais. Não tem problema se for dentro da diversificação, mas se você começa a entrar na maluquice, como eu mostrei na live passada, a NVIDIA pode subir mais 200.000% e pode desabar e pode falir. Não tem como saber. E aí, pô, assim, por que eu não coloquei mais na NVIDIA? Mas por que eu não coloquei mais em Peloton, que teve uma história parecida de... como é que sai isso aqui? De 2020 para 2021, 2022... subiu ali de 3 para 150. Porra, podia ter botado um dinheirão em Peloton. E aí depois foi de 150 para 3. Não, subiu de 20 para 150 e caiu de 150 para 3. Você é o gênio que acerta mas que acerta a que não cai e não bota na que cai, você tá bilionário, é outra parada. Aí vocês vão dizer assim, Peloton, negócio que começou outro dia, na pandemia. Não, vamos para a Nokia, maior vendedora de celular da história. Em 1999, as vendas excederam os planos da empresa em 1999 e o alvo da empresa, e os lucros maiores do que estiveram sempre. As vendas cresceram 48%, e o lucro operacional 57% em 1999, aqui, ó. Lá embaixo ainda. Lá embaixo.
né? Quando ela estava a 3, 4 reais e foi a 50. Então, porra, por que eu posso ter esse sentimento aqui da NVIDIA? Nós estamos aqui, ó, subiu uma enormidade em 2, 3 anos. E por que eu não vou ter esse sentimento aqui também subiu uma enormidade em 2, 3 anos? Você pode falar que Peloton é uma empresa que veio na pandemia e tal, mas Nokia não podemos falar isso. Maior vendedora de celular aqui do mundo, lucro pra caramba, balanço espetacular. Por que eu não coloquei mais? Também é o mesmo pensamento. E nunca mais foi. Nunca mais foi. Passou-se 20 anos, mais de 20 anos, e desabou. Então, você, para ter NVIDIA, você vai ter Nokia. E a NVIDIA vai te dar 20.000%, e a Nokia vai fazer você perder 90%. Mas 90% do percentualzinho que você tem nela. Mas uma NVIDIA vai pagar 10, 20 Nokias. Ou 50 Nokias. E você não vai ser tão ruim assim, né? Agora, se você entrar nessa de por que não coloquei mais, você vai colocar mais em Nokia. E aí o que vai acontecer? Aí já era, game over. Ou vai botar tudo em Nokia. E aí game over. A memória seletiva faz a gente ficar no porque não coloquei mais na NVIDIA. Mas você esquece que você teria colocado mais em Cielo, colocado mais em Nokia também. A diversificação é o que vai te proteger, mas sempre vai te levar a arrependimentos, porque vai ficar a continha de, 10 anos, 23.000%. Pô, eu botei 1.000, virou 200.000, espetacular. É tão terrível que você tá ganhando um absurdo e tá se sentindo mal. Porra, podia ter botado 10.000, tava com 2 milhões. Mas você teria colocado 10.000 aqui também. Como o cara falou lá no início, né? Metade do tempo eu fico pensando por que eu não coloquei mais em ações, metade do tempo eu fico pensando por que eu coloquei tanto dinheiro em ações. Né, eles balanceiam 50% a 50%, né, o portfólio 50% a 50%, justamente da Vanguard, que é o que o cara está falando lá. Mas aí nós temos aqui essa época aqui, porque eu não coloquei tudo em renda fixa, né? Porque só nesse pedacinho aqui o mercado caiu 50%. E se você olhar aqui, nós temos 2002 até praticamente 2010, em que nada acontece no mercado de ações. Então, vai ter períodos assim, períodos assim, períodos assim, e ou você aceita, diversifica e aceita, ou você vai ficar girando, vendendo no fundo, e teu patrimônio nunca vai crescer. Você vai ter que aceitar não só perdas, você vai ter que aceitar coisas que performam mal durante muito tempo. Microsoft ficou 10, 15 anos de lado, como a Ambev está agora. Eu não estou falando que a Ambev é Microsoft nem que vai explodir, mas é a realidade. Se você quer ter Microsoft, você tem Ambev. Não necessariamente essas duas, é um exemplo. E você tem que aceitar que algumas coisas vão... E assim... Enquanto você não parar de ficar obcecado por ativos individuais e entender o seu patrimônio como um todo, você não tem chance. Porque sempre vai ter ativos individuais que vão estar indo muito mal. E se você ficar saindo deles, você saiu da Microsoft, você saiu da Drogas Raias, você saiu da própria NVIDIA, você saiu da Amazon. Não tem jeito. Você não vai me dizer que você só saiu da Cielo, da Peloton e da Heron e sei lá do mais o que, e você não saiu dessas, porque aí você não está assistindo minha live, você é o gênio bilionário que está lá, nem é mais em Luxemburgo, é no Liechtenstein, vai ficar mais chique. E aí também, olha que espetáculo essa IPO aqui da Caixa Seguridade, né?
Porra, por que eu não entrei nessa IPO? Espetáculo. Aí, por que você não entrou nessa? Cara, dessas IPO recentes, se eu fosse analisar, a que eu gostava mais era a Pets. E olha aí. A IPO é, sei lá, 19, tá 4. Então, você entrou, você acerta aquela e essa aqui não. É sempre isso. Você tem que pensar a lama do C ao contrário. A lama do C é... Pô, o Baixa fica falando para não entrar em IPO, não entrei nessa IPO aqui. Porra, triplicou de preço em pouquinho tempo. Mas você está se esquecendo que você teria entrado nessa também. E nessa aqui, ó, estacionamento, melhor negócio do mundo, dava lucro. Não dava lucro, não dava. Mas estacionamento, a IPO também foi para o espaço.